Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 10. Hoje falaremos sobre a transformação digital em instituições públicas. A era digital é algo que grande parte das empresas privadas e da população vem experimentando. No setor público também percebemos uma movimentação no que diz respeito à adoção de ferramentas digitais e soluções tecnológicas. Hoje já estamos conseguindo perceber os reais indícios de uma transformação digital no governo. Você sabe exatamente como isso afeta os órgãos públicos? E quais são as consequências para a população? Ou quais são as principais tendências esperadas da transformação digital? Então, se você quer descobrir mais sobre esse assunto, fique conosco nessa aula. O que é a transformação digital no governo? A transformação digital, seja no setor público ou privado, surge primeiramente de uma mudança de mentalidade dos líderes. A tecnologia é fonte de inúmeros recursos relevantes para a gestão, especialmente de órgãos públicos, mas aderir a ela é apenas uma pequena parte desse processo de transição. O uso do ambiente digital deve ser encarado como algo cultural que está presente em praticamente todos os fluxos de trabalho. Portanto, a transformação digital no governo é a transição de um modelo operacional convencional, extremamente manual e até às vezes ineficiente, para ambientes integrados, ágeis e interconectados que atribuem eficiência e qualidade ao trabalho. Existem alguns pontos que já podem ser identificados como transformação digital no governo e você poderá conferir os principais a seguir. O primeiro deles é a digitalização de processos. Os órgãos públicos são responsáveis por um volume enorme de serviços. Isso gera uma carga significativa de processos internos que devem ser seguidos. E pensando nisso, cada vez mais o governo tem atentado à necessidade de repensar os seus procedimentos desde a sua concepção. Isso é chamado de design digital, ou seja, o processo já nasce dentro de um mindset digital. E a intenção, pessoal, aqui é fazer com que os fluxos de trabalho sejam mais precisos e rápidos, seja por meio da computação em nuvem, ou de assinaturas digitais, ou da comunicação multicanal e assim por diante. Cada processo integrado ao ambiente digital contribui um pouco mais para a eficiência da máquina pública. Outro elemento aqui é a desburocratização. A transformação digital é o meio ideal para promover melhorias constantes nos processos administrativos. Isso permite que o governo abandone alguns obstáculos burocráticos e assuma maior eficiência operacional sem comprometer seu orçamento com gastos exorbitantes. E isso melhora o relacionamento com a sociedade e garante um fluxo de trabalho mais satisfatório. Mas como a transformação digital vem sendo tratada pelos órgãos públicos? Os líderes do setor público têm se mostrado atentos à importância da transformação digital no governo. Em várias frentes, há iniciativas focadas em desenvolver soluções que utilizam recursos importantes como a inteligência artificial e a internet das coisas. Outros pontos também recebem atenção, como a segurança digital, especialmente na administração pública. O governo também já apontou que a transformação digital pública é uma das suas prioridades. E a ideia é que sejam criadas ferramentas que melhorem tanto o planejamento quanto o trabalho em equipe no setor. Entre os focos dessa administração também estão a criação de recursos para a resolução de problemas sociais e para a melhoria de qualidade de vida da população. Quais são as tendências esperadas? Existem muitas mudanças que devem ser esperadas durante esse processo de transformação. O intuito é justamente que aquele modelo lento e burocrático, de gestão seja deixado para trás para assumir uma forma mais fluida, dinâmica e intuitiva. Um exemplo simples disso é que muitos serviços ainda realizados exclusivamente pelos órgãos públicos poderiam ser executados pela própria população em ambiente digital. No entanto,
existem diversos outros movimentos que podem ser apontados para um futuro próximo, como, por exemplo, a transição de uma administração para o usuário e uma administração pelo usuário, ou a comunicação aberta de cidadãos e de empresas com o governo sobre as suas necessidades, e ainda a elaboração participativa de políticas públicas e da implementação de serviços eletrônicos, ou ainda uma postura proativa da gestão pública, antecipando o desenvolvimento econômico e social. Ainda também podemos citar a utilização da tecnologia para conectar partes interessadas em criar soluções do bem comum, um modelo de gestão também orientado por dados, considerando perfis de consumo e tendências sociais, ou ainda o comprometimento com a geração de dados abertos, ou seja, com fácil acesso pela sociedade. Temos ainda a criação de processos dentro de um formato tecnológico com mindset digital, ou ainda o fim de alguns processos manuais e analógicos. Ainda podemos citar a maior utilização de soluções de inteligência artificial e internet das coisas, o engajamento multicanal com os cidadãos, desde as redes sociais até as plataformas oficiais. Ainda podemos falar também do uso de uma identidade digital segura, padronizada e completa, e ainda o investimento constante em eficiência do setor de TI, e por fim, a capacitação digital de servidores públicos voltada para a inovação de processos. E aqui surge mais uma questão: como essas mudanças vão impactar o setor público? A ideia de que o governo é algo lento e sólido é muito presente, não apenas na sociedade brasileira, mas em muitas pelo mundo. No entanto, é justamente isso que a transformação digital visa mudar. Essencialmente, a tentativa é de que os órgãos públicos passem a encarar a gestão governamental como uma abordagem mais fluida e ágil, e muitas soluções tecnológicas podem ser adotadas nas mais diversas áreas, incluindo a saúde e a educação, nas quais teriam um forte impacto. A gestão de dados, a integração de sistemas e a computação em nuvem são apenas alguns dos pequenos primeiros passos que já podem ser dados para se preparar para essas mudanças que são necessárias. Além disso, medidas que já vêm sendo tomadas no que diz respeito ao desenvolvimento de cidades inteligentes, tudo isso impacta na forma como as pessoas utilizam serviços como segurança pública, transporte, saúde e outros. Automaticamente, quando essas soluções nascem por meio de um mindset digital, elas ajudam a retroalimentar o governo com dados relevantes para a administração pública. É preciso, então, se familiarizar com os ambientes digitais, com um modelo de trabalho integrativo, transparente e principalmente rápido. É claro que para isso se faz necessário investir pesado no desenvolvimento tecnológico governamental, garantindo segurança digital e expertise na área para continuar desenvolvendo soluções criativas. A vida dos brasileiros, é bom lembrar, ela é bastante digital. Cada vez mais cidadãos e empresas querem facilidade em seu dia a dia e buscam utilizar canais eletrônicos para realizar suas atividades cotidianas. Isso se aplica também ao consumo de serviços públicos. Ninguém quer perder tempo com a burocracia, nem ter que se deslocar fisicamente para acessar direitos ou cumprir obrigações. Em todos os níveis, pessoal, municípios, estados e a União, os governos precisam se adaptar a essa realidade. E o caminho para isso é, sem dúvida, o estabelecimento de uma estratégia de transformação digital. E o governo brasileiro vem conduzindo uma estratégia para a transformação digital de serviços na área federal. Essa estratégia visa a facilitar a vida dos cidadãos, empresas, organizações e outros entes administrativos, disponibilizando serviços públicos por canais digitais de qualidade, de forma rápida, eficiente e econômica. E nossa premissa principal é privilegiar sempre a perspectiva e o interesse do usuário na prestação de serviços públicos. A estratégia de governo digital em curso tem como finalidade, primeiro, produzir a oferta de serviços públicos digitais. Segundo, trazer a unificação de canais digitais. Em terceiro,
trazer a interoperabilidade de dados. Em quarto lugar, a segurança e a privacidade. Em quinto lugar, a otimização de infraestrutura de tecnologia da informação. Estados e municípios também têm procurado o governo federal para auxiliá-los na elaboração e implementação de estratégias digitais em suas regiões. Bem, pessoal, nós vamos terminar essa videoaula por aqui. Pedimos a vocês que leiam os textos que estão sendo postados na plataforma de educação à distância, que vocês também acessem os links sugeridos e façam pesquisas na internet para aprofundar os conhecimentos de vocês nos conteúdos que estão sendo expostos. E desejamos a todos bons estudos e até a próxima aula.